Coldplay, Lifetime, às 11h30. A essa altura vale a pena dar uma olhada na sua biblioteca, não é? Aí em casa. Ou então, caso não tenha, há livros que já se podem baixar No na telemóvel, internet. No telemóvel também, não é? É, telemóvel, né? Também ouvindo o nosso programa, porque Claro. rádio escola sem biblioteca, pá. Olha, não funciona. Se bem que uma parte das escolas não tem. Mas aqui é diferente. Essa tem, ok. A consciência histórica africana, sugestão de leitura para hoje, Arsénio. Porquê é que vale a pena ler esse livro? Primeiro, este livro é de Boubacar Mbaye Diop, um filósofo africano, né, que organizou um simpósio que é um encontro de vários académicos que discutem vários assuntos. E aqui eles discutiram sobre a consciência histórica de África, ou a consciência histórica africana. Para nós compreendermos isso, nós primeiro devemos saber, nós recebemos um nome estranho, já que estamos a falar de nomes, que é de negros. Nós africanos somos chamados de negros. Negros que quer dizer morto, né? Mas nós não estamos mortos, estamos mais vivos do que nunca. Isso foi associado à nossa cor da pele. Então, a consciência histórica negra traz-nos de que nós africanos, atualmente, nós pensamos que a nossa história começa no período da escravatura, que hoje agora é corrigido do período em que nós fomos escravizados e não nos tornaram escravos, porque nunca existiu escravo, mas sim escravizados. Então, nós pensamos que a nossa história começa a partir daí. Quando, afinal de contas, nós temos uma história forte que começa desde o tempo do Egito, se bem que vários historiadores e egiptólogos europeus afastam essa realidade do Egito de África e tornam ele uma território único, como se não tivesse, digamos, nenhuma, sim, como se não tivesse nem tivesse nenhuma ligação com outros países africanos. Mas neste livro, Bumbaye Baka Diop traz-nos a ideia de que o Egito tem uma identidade com as civilizações africanas. Vamos lá ver. Se eu e o Miguel formos gêmeos, nós temos uma identidade. Porquê? Porque viemos da mesma mãe. E nós vamos ter algumas relações que não podem ser todas em comportamentos, mas algumas feições nós vamos ser da parte da nossa mãe ou do nosso pai. O mesmo acontece com o Egito. Várias artes que nós encontramos no Egito têm semelhança com artes que encontram em outros países de África. Aliás, há um grande exemplo está aí hoje o chamado Sudão, que era a Núbia antes, tanto que tem 250 pirâmides, mais do que já foi descoberta no Egito, e muitos de povos do Egito são oriundos da Núbia. Agora imagina, nós que temos toda essa história, vem alguém nos dizer que a nossa história não começa a partir daí. Será que nós teremos um mecanismo para nos defendermos dos outros? Não. Então, o europeu, quando veio com todo o seu imperialismo, apagou essa parte da nossa história e nós ficamos sem consciência histórica. Por isso é que a África está parado no nível do subdesenvolvimento. E o autor traz uma reflexão. Nós estamos parados no nível do subdesenvolvimento devido à exploração e imperialismo europeu que a África sofreu. Os africanos hoje não têm consciência histórica como transformação, porque nós fazemos várias transformações sociais no nosso território. E depois história como acontecimento. Por quê? Porque isso é que vai levantar o nosso autoestima para nos defendermos. E infelizmente ele traz uma reflexão. Nós estamos também em países que são governados por assimilados, pessoas que assimilaram toda a cultura europeia, comportam-se como europeu, e cá em África, que nós, em Angola particularmente, recebemos nomes de portugueses, que é chamado de luso-tropicalismo, que surtiu verdadeiramente efeito. Então nós aí não vamos conseguir nos defender, porque nós não temos uma consciência histórica africana. Se nós a termos, nós aí teremos a nossa bússola moral, porque a história é a bússola moral de um povo. Então é necessário lermos a consciência histórica africana. Aliás, há uma cientista ocidental, uma senhora de raça branca mesmo, que ainda recentemente falou sobre isso, disse: temos de parar de mentir ao mundo que nós, os europeus, é que inventamos as coisas, porque nós aprendemos tudo da África. E depois, hoje em dia, já se fala muito dessa questão do legado do Egito e da relação com a Pérsia. A Pérsia, hoje podemos falar do Irão, não é? Antigamente, que legou muito para o mundo. Os persas e os mouros. Os mouros quem são? São povos pretos do deserto. Não é à toa que existe a Mauritânia, que é o nome dado pelos romanos, que é a terra dos berberes, aqueles povos que andam pelos deserto do Saara, sobretudo, que depois migraram para a Península Ibérica, hoje Portugal e Espanha em particular, e sobretudo na Espanha, que fundaram o Califado de Córdoba, que é uma cidade que existe até hoje, Granada e Toledo. Ficaram lá 800 anos, então muito da cultura que hoje é espanhola e portuguesa é árabe, e muitas palavras, e quando digo árabe, também muçulmana, e sobretudo de pretos, porque os mouros eram pretos. Não é à toa que em Portugal existe o bairro da Mouraria, que era o lugar onde
viveram os mouros depois do rei Filipe de Espanha ocupar Portugal, lá os mandou. Então tem muito preto lá. E eles também entraram em contato com eles em Marrocos, porque Sim, em Marrocos muita gente também. pensa que os portugueses chegaram à África em 1482, não, eles chegaram em 1485 em Marrocos. Tanto é que nesse Mundial quis mesmo que Marrocos calhasse E entraram para a República Árabe Saudita Democrática. Hoje a República Árabe Saudita E hoje também, Democrática. Miguel, vemos os nomes, Alberto, né? Esses nomes... Garrafa, o nome Garrafa, todos são, vem do árabe, por exemplo. Álcool também vem do árabe. Parece que os Álcool, árabes penetraram em Córdoba, se não me Em engano. Córdoba, é mesmo, era um califado. Califado, quer dizer, é uma espécie de província que tinha como, digamos, chefe máximo o califa. Isso já vem dessa cultura árabe que veio da Pérsia. E depois, quando o Império Romano se reorganizou e voltou 800 anos depois a tirar os árabes dos califados de Córdoba e também de Granada, que foi o último construído pelos árabes mouros, pretos, o Império Romano mandou para lá padres, filósofos estudarem os livros que essa gente tinha produzido. Foi aí que esse grande conhecimento também migrou muito para a Europa e depois, como esses vieram colonizar os nossos países, pensámos que era o conhecimento deles. Coisa assim. Eu fico chateado! 11h36.